Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui para escarafunchar pelos alfarrábios, né, para encontrar coisas diferentes assim sobre a história do Espírito Santo, né? E o Memória Capixaba é um grupo que se dedica a esse estudo, um grupo que eu criei há mais ou menos uns 15 anos aqui no Facebook. Foi o primeiro grupo sobre história do Espírito Santo criado na rede social, fazendo pesquisas especialmente, primordialmente e primeiramente na Biblioteca Nacional, né? E depois a gente foi ampliando esse escopo de estudo, né? E encontrando arquivos públicos de várias partes do Brasil, o Arquivo Público Mineiro, por exemplo, o Arquivo Público da cidade de São Paulo, ligado também à, à, à USP, né? A Universidade de São Paulo, a Faculdade de Itu também, onde a gente encontrou alguns arquivos muito interessantes, inclusive sobre a visita do Benedito Calixto ao Espírito Santo nos anos 20, por conta de um convite feito pelo Florentino Avildos. O Benedito esteve aqui, ele era engenheiro, né, fazendo uma série de cálculos sobre os aterros aqui na Capixaba e tudo, foram feitos posteriormente, né, e acabou pintando aqueles quadros também, porque ele foi contratado também para pintar aqueles quadros incríveis que estão no Palácio Anchieta, no Convento da Penha, etc. E a gente vai sempre mexendo, né, nesse baú, né, de tesouro que estava esquecido esse tempo todo, né? As pessoas não pararam de se interessar pela história do Espírito Santo, que é uma pena, porque é uma história linda, incrível, com tantos personagens anônimos, inclusive, os mais importantes são esses, na minha opinião. Aqueles personagens que não são, digamos, históricos, mas são a malha que faz esse amálgama da cultura de qualquer lugar, né? São as pessoas comuns. Mas vamos lá, a gente vai lendo e tentando trazer de volta esses documentos, né? E esse, por exemplo, é um documento importante que eu vou talvez fazer o último vídeo sobre o governo do Aristeu Borges Aguiar, que foi o último governo do Espírito Santo antes da Revolução de 1930, na qual Getúlio Vargas dá um golpe, né? E promete eleições para 1932, não cumpre, convoca uma constituinte, depois dá outro golpe, que é o golpe do Estado Novo, com uma nova Constituição, e o Aristeu Aguiar era o presidente estadual, ficou por 2 anos, né, entre 1929 e 1930, 28, 29 e 30 ele caiu, né, por conta do golpe do Getúlio. E o Getúlio colocou no seu lugar uma interventoria, né? Houve uma intervenção nacional e os estados foram administrados por interventores. No caso do Espírito Santo, foi o Major João Punaro Bley, que depois acabou ficando como um ditador capixaba, a gente diria, né? Ele era um lugar-tenente do Getúlio durante as revoluções de 1924, de 1930, de 32, da Revolução Paulista, né, e tudo. E o Punaro Bley acabou dominando a política capixaba durante muitos anos, talvez tornando-se o governador ou o presidente estadual mais longevo, né, a assumir a cadeira da presidência do Espírito Santo no Palácio Anchieta. E o Aristeu, gente, ele está aqui publicando no Rio de Janeiro, no Gazeta de Notícias, de 30 de junho de 1929, um documento e entregando para a imprensa sobre o primeiro ano do seu mandato. O primeiro ano de mandato do Aristeu, e era muito comum que se fizesse isso, porque haviam relações importantíssimas entre o Espírito Santo e a capital federal, no Rio de Janeiro, por conta das ferrovias, né, especialmente a Leopoldina, que levava tantas correspondências e dinheiro, e o Porto de Vitória levando toda a nossa produção de cereais e minérios e etc. Legumes, verduras e víveres e carne verdes que iam para o Rio de Janeiro. Então havia
realmente uma relação muito próxima, né, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, desde sempre, inclusive até hoje, né? E nessa época era muito importante que você, como um governador ou como um presidente estadual, colocasse nos jornais da capital da República as suas conclusões sobre e as suas planilhas também, né? Entregando toda essa documentação do governo na capital federal. Era importante que se fizesse isso. E todo mundo fez, né? Desde sempre, gente. Desde o século XIX, que os presidentes estaduais, inclusive na época da capitania, faziam esses relatórios entregando para os jornais do Rio de Janeiro publicarem, né? Então, o primeiro ano de governo do Aristeu assinala um período de dinamismo administrativo e fecundo, né, no estado do Espírito Santo. É matéria paga, tá, gente? Isso aqui é matéria paga. Eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje para equilibrar a pesquisa, porque também há muita oposição ao governo do Aristeu, inclusive chamando ele de nomes assim como o senhor Ratão, e ele, o Mirabeau Pimentel, que era um dos seus secretários, que inclusive administrou de forma muito ruim a caravana da Aliança Liberal, que vinha do sul do Brasil até o norte, fazendo vários comícios e caravanas políticas. Na época havia uma efervescência na política brasileira, especialmente na eleição de 1930. Era Júlio Prestes e Getúlio Vargas e João Pessoa, todos eram candidatos, então havia uma ebulição política nesse momento. A Primeira República estava caindo de podre. O presidente era o Washington Luiz, acabou apoiando Júlio Prestes, que ganhou a eleição de 30, mas não levou porque Getúlio deu esse golpe, né? E o Aristeu estava alinhado. E é claro que os jornais, quando você publica uma matéria paga como essa, que está aqui, os jornais vão fazer de forma bem, bem elogiosa, digamos, né? Mas os jornais de oposição também falavam mal, nossa, muito mal mesmo, desse governo do Aristeu, porque havia muita oposição no Palácio Tiradentes, no Palácio Monroe, no Senado e na Câmara dos Deputados, que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar, né? Não havia Brasília, nem sonho havia. Então, as importantes reformas feitas pela Secretaria do Interior na vida do Estado do Espírito Santo. Tá aí essa ótima foto, né, do Aristeu, aquelas fotos que são tiradas quando o cara é diplomado, governador, né, e tal. E a matéria fala assim, gente, ó. O Estado do Espírito Santo comemorou hoje a passagem do primeiro aniversário do governo do presidente Aristeu Aguiar. Esta data tem um significado muito elevado, tanto para o povo do Espírito Santo, como para ele mesmo, né, o Aristeu, porque consiste num incontestável documento histórico no rol das administrações sadias daquele estado. Tudo papo furado, né? Muita retórica. Documento este tão sabiamente elaborado pelo estadista moço, realmente era um homem jovem, né, bem jovem, que, atuando sempre acima de qualquer suspeita, tem comprovado uma capacidade inatacável. É claro que isso é um texto pago, né, gente? Então o cara fala bem do governo, que está tudo bem, que ele é um moço dinâmico e progressista. É como se falava antigamente. O progressista antigamente não tinha a conotação de esquerda que tem hoje, né? É diferente. Então, de qualquer jeito, é importante a gente pontuar essas palavras que são colocadas historicamente de forma diferente. Continuando, deixa eu ver, esta data, aqui. Ao assumir o governo do Estado, Sua Excelência, Aristeu Aguiar, né, soube compreender com inconfundível patriotismo todas as necessidades do momento espírito-santense. Lembrando que o Aristeu era capixaba, da Serra Sede, família Borges lá, que inclusive tem parentesco com a minha família lá, que é materna, que é da Serra Sede também, né? Pereira Pinto e etc. O Aristeu foi um presidente estadual que entrou depois de 2 mandatos de presidentes que eram
fluminenses, o Nestor Gomes e o Florentino Avidos, né? Então houve uma briga muito grande nos anos 1920, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, dessa quebra, dessa hegemonia da família Monteiro, Souza Monteiro, do Jerônimo, do Bernardino, a briga entre os irmãos que aconteceu nos anos 1910 para 1920. O Jerônimo transformou-se em senador, foi para o Palácio Monroe no Rio de Janeiro, o irmão dele depois foi governador também. Nesse meio tempo eles brigaram nos anos 20 e existia uma facção que não queria que o Nestor Gomes assumisse, que veio do Rio de Janeiro, do estado do Rio, acabou assumindo. Tinha os seus enlaces com a família do Jerônimo Monteiro também em Cachoeira de Itapemirim, assim como Florentino Avidos, que era um engenheiro de estradas de ferro, que acabou se relacionando com essa família por conta da proximidade entre o norte do Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes, que um dia pertenceu à ilha de Vitória, pertenceu ao município de Vitória, Campos de Goytacazes, lá no século XIX. Então, existia um trânsito muito fácil entre o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, lá no Itabapuana. Então, essas pessoas, esses engenheiros, ficavam sempre nas ferrovias, para cima e para baixo, nas empreitadas, né, nas estradas de ferro. Então, todo mundo se conhecia, tinha os fazendeiros e tal. Um se relacionava com o outro, e namorava a filha de um, casava com o filho do outro. Era assim que acontecia. E o Nestor Gomes e o Florentino vieram para o Espírito Santo e transformaram-se em presidentes estaduais nessa briga entre Jerônimo e Bernardino Monteiro. E o Nestor Gomes chegou, perdão, e o Aristeu Aguiar chegou então nos anos 1920, em 1928, sucedendo o Florentino Avidos, e novamente a chave do Palácio Anchieta volta à mão de um capixaba natural, né? Mas acabou que deu tudo errado. Os jornais do Rio, aqui no canal, já tem vários vídeos falando sobre esse momento, inclusive com o empastelamento do jornal A Gazeta, por conta da chacina da Caravana Liberal, onde morreram várias pessoas num comício da Caravana Liberal que aconteceu em frente ao Colégio do Carmo, na antiga Praça Paula Castro, ali no centro, na escadaria do Convento do Carmo, no Colégio do Carmo, ali onde ficava o Colégio Nacional, aqui no centro de Vitória, né? Ali era um ponto nevrálgico, ali onde se reuniam políticos e tudo, como era antes, um pouco, uns 10 anos antes, na Praça do Relógio. Eram pontos onde as pessoas se encontravam, subiam nos caixotes para poder fazer discurso, e era uma espécie de ágora, né? Existiam 3 ágoras importantes, né? A Praça 8 de Setembro, a Praça do Relógio, né? Era uma ágora importante, onde as pessoas se reuniam ao ar livre para debater, nos cafés, tomando cerveja, tomando vinho e brigando. Às vezes aconteciam crimes, né? Inclusive assassinatos que aconteceram. Tem vídeo aqui no canal falando sobre crimes políticos que aconteceram à luz do dia ou à noite, na frente de um monte de gente, atentados e tudo, inclusive com mortes, né? A segunda ágora ficava em frente ao Palácio Anchieta, em frente à antiga Assembleia Legislativa, na Cidade Alta, entre as igrejas do Carmo e da Misericórdia, que foi demolida para dar lugar à Assembleia Estadual, a antiga Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Cidade Alta. Hoje ela é lá na Praia do Canto, lá em frente ao Shopping Vitória, né? Mas era aqui em cima. Hoje esse edifício, o edifício Domingos Martins, Palácio Domingos Martins, ele dá lugar à Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. E a terceira ágora era exatamente lá na Praça Paula Castro, que era um lugar bem amplo, assim, onde havia casas populares e tudo, em frente ao Colégio do Carmo. Ali era uma área bem ampla e as pessoas se reuniam ali para debater, e existiam essas ágoras, como era na Grécia Antiga, onde as pessoas debatiam e saíam aquelas brigas políticas e todo mundo discutindo. Era desse jeito que acontecia. Mas é interessante, era bem efervescente esse momento da política capixaba, né? E depois dos anos 30 a coisa arrefeceu e mudou muito, né? A política depois dos anos 1930 mudou completamente. A gente vivia aqui no Espírito Santo uma política meio de fazenda, meio de Casa Grande Senzala, uma coisa meio interiorana, a gente poderia dizer, com pouco desenvolvimento, a economia era muito incipiente, com essas famílias poderosas brigando pelo poder, e era um poder agrário, de quem tinha terras e fazendas, e casava filho de um com filho do outro, e as famílias iam se misturando.
Isso ficou muito nítido, né? Até os anos 1960, mais ou menos, foi assim, né? Mas voltando ao primeiro ano do Aristeu Aguiar, só para a gente fazer aqui dar um panorama rápido dessa época, né? Desses 20 anos aí, entre 1910 e 1930, né? Aí ele está dizendo aqui que ao assumir o governo, o Aristeu compreendeu muito bem as necessidades do Espírito Santo, o que havia de necessário fazer naquele momento, e em menos de um ano de governo, ele realizou obras de notável merecimento, encaminhando soluções para os imperativos problemas sociais e econômicos do Estado. Ele, na verdade, deu continuidade ao trabalho de engenharia feito pelo Florentino Avildos, né? Abertura de ruas aqui na Jerônimo Monteiro, desapropriações, mas aí também tem muita corrupção envolvida. Os jornais do Rio batiam por conta das suas fontes, que eram deputados estaduais capixabas e senadores capixabas, que iam lá no jornal, no jornalista, contava. Havia essas fontes e contavam os meandros da política capixaba, como é que a coisa funcionava, alguns acordos feitos com empresas para venda de... para distribuição de energia elétrica, as usinas de fruteiras e as usinas do Jucu e fruteiras que foram entregues à General Electric durante o governo do Florentino, de forma estranha, com aqueles percentuais, né, propinas e etc. Então, gente, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque nessa matéria paga, os jornais falam muito bem do governo do Aristeu, que deu continuidade às obras de engenharia do Florentino Avildos, com abertura de estradas, de rodagem, etc. A gente tem que lembrar que os automóveis estavam começando a chegar no Espírito Santo. Claro, já havia automóveis há muitos anos, mas eram poucos automóveis. Na década de 30 é que os automóveis chegaram com mais força aqui no estado, né? Então, deixa eu ver onde é que a gente continua. Tem sido inúmeras as modificações introduzidas nas organizações administrativa, judiciária e municipal pelo pré-claro, governo, destacando-se em especial relevo a maneira com que Sua Excelência, Aristeu Aguiar, soube reparar o problema da educação nos melhoramentos pedagógicos. Havia uma preocupação muito grande nessa época, né, com higiene, com a educação e com higiene, né? Falava-se muito em higiene por conta das bactérias e doenças e vírus, etc. A gente já havia passado por uma peste durante a Primeira Guerra Mundial, então ficou todo mundo muito preocupado com a gripe espanhola, e depois da gripe espanhola, em 1917, 1918, a população começou a se preocupar com higiene, tudo era higiene, né? E também com a educação. Uma coisa estava meio que entrelaçada com a outra, né? De você ensinar táticas e técnicas de higiene na escola para as crianças e tudo, lavar as mãos. Aí começou todo esse melhoramento pedagógico, segundo dizem os jornais, né? No ponto de vista econômico, não são de menor vulto as melhorias, principalmente no tocante ao amparo oficialmente concedido pelo Estado do Espírito Santo à instituição de crédito agrícola. Havia o Banco do Espírito Santo na época, né, gente? Antes de transformar-se no Banco de Crédito Agrícola do Estado do Espírito Santo, que depois virou Banestes, né? Aliás, meu avô aposentou-se lá no Banco de Crédito Agrícola nos anos 1950. Meu avô Joaquim Pirajá trabalhou lá durante muitos anos, né? E antes havia o Banco do Espírito Santo. Antes disso haviam outros bancos, o Banco Francês, o Banco Inglês, o Banco Belga, Anglo-Belga, o Lloyd, né, que eram instituições que faziam empréstimos, né? Inclusive o Espírito Santo nessa época estava com uma inflação altíssima, carestia, havia muita fome pelo interior, muita seca também, nesses anos 1920 e 30, e foi a partir desse momento que, por ordem até do governo federal, né, com o Getúlio como ditador não, né, nessa época ele não estava como ditador ainda, né, ele estava como um presidente provisório, era o governo provisório, como se chamava. Ele fez uma série de alavancas federais que iam beneficiar os estados e municípios, né, no final das contas. Mas, novamente, falando sobre educação, higiene, agricultura, o café, especialmente nas políticas para o implemento e melhoria da qualidade do café que era exportado, o principal produto de exportação
do Brasil e do Espírito Santo especificamente, que era um grande plantador, produtor de café, exportador de café, como São Paulo também, né, e Minas. Então, nesse período houve um respiro, assim eu diria. Mas nesse período também o Aristeu perdeu o mandato e foi-se embora para o Rio de Janeiro com a família. Então, nesse período, no primeiro ano de mandato, ainda com o Washington Luiz como presidente da República, houve um incremento de empréstimos bancários para fomentar a agricultura. Nessa época também havia uma ideia de se fazer uma indústria sericícola, né, para o bicho da seda aqui no Espírito Santo. Até já tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa fábrica de Vargem Alta para a criação do bicho da seda, para a fabricação de tecidos, né? E também nesse período também houve uma coisa, uma interessante iniciativa cooperativista nessa época. Nós já havíamos tido uma primeira greve de ferroviários lá nos anos 1910, e o Brasil começava a se industrializar devagar lá por São Paulo, né? Foi em São Paulo que começou a industrialização do Brasil. Primeiro ali na Revolução Industrial no final do século XIX, né? Mas de forma bastante conservadora e incipiente, por conta dessas grandes fazendas e latifúndios enormes e criação de gado e plantações. O Brasil não se industrializava. Isso aconteceu ali já nos anos 1920. E São Paulo encabeçou essa onda atrasada, digamos, né, de industrialização, e depois acabou dominando, né, com a família Matarazzo e Martinelli e outras famílias importantes de plantadores, agricultores, fazendeiros paulistas, né? E o Espírito Santo veio a reboque, tentando fazer essa reforma administrativa e econômica. Difícil de fazer. Aliás, não conseguiu de forma efetiva, né? Mas o jornal está aqui. Esse é o Jornal Diário de Notícias de 30 de junho de 1929. Aí a gente segue aqui. Deixa eu abrir novamente aqui o jornal para eu poder ler para vocês, para a gente poder acompanhar juntos aqui. Cadê? Lá em cima. Opa, aqui. Tem muito material, gente. A gente vem fazendo pesquisa e guardando esse material para ir, né, fazendo os vídeos devagar, mas dá bastante trabalho, né? A gente tem que ler isso tudo. Não é fácil, né? Aí deixa eu ver. Ele fala, interessante esse texto falando sobre uma reorganização judiciária, né? Aí você fica assim preocupado, né? O cara vai fazer uma reorganização no judiciário capixaba. Por conta de quê, né? A gente meio que está vendo a história se repetindo, né? Aí vamos ver o que ele fala aqui sobre essa reorganização. Aqui você vê o Aristeu aqui, gente, ó, é onde ficava a Bolsa do Café, né, que depois foi substituída pelo Palácio do Café aqui na Praça Costa Pereira, né? Aqui atrás de mim, já nos anos 1940 para 50, mas durante os anos 20, 30, 40, funcionou no Edifício Glória, onde depois teve o Cine Glória e também hoje tá por conta do Senac, né? Ali funcionava a Bolsa de Café do Espírito Santo. Era ali que se comercializava o café. Que é um edifício grande, né, com muitas salas, então dava para fazer, dava para alugar várias salas para fazer várias coisas lá, né? Mas vamos lá, voltando a esse assunto que eu comentei com vocês sobre essa vontade do Aristeu Aguiar de fazer uma reorganização judiciária, né? A nova lei de organização judiciária, elaborada, introduziu grandes e oportunas modificações no complexo serviço de justiça, tornando-o mais perfeito e eficiente. Tá bom. Com magistrados que honram as letras jurídicas do país, justiça, naquela terra, vem cumprindo a sua legítima finalidade. Como eu falei antes, a nova lei eleitoral, a justiça, a polícia civil e a saúde pública, vai vendo. Desde que foi a lei eleitoral promulgada em substituição à que já existia, a fim de presidir as eleições municipais, o voto passou a ser, no Espírito Santo, a manifestação livre e consciente do eleitorado.
Essa afirmativa demonstra o entusiasmo salutar que vai pelo Espírito Santo em torno do alistamento que tem determinado um vertiginoso acréscimo no número de eleitores. Havia campanha para que as pessoas se alistassem para poder votar. E esses alistamentos saíam nos jornais de Vitória, do Espírito Santo todo. Os jornais colocavam a lista de pessoas que haviam se cadastrado como eleitores, né? Nessa época, mulheres não votavam, né? Deixa eu ver. Em todos os municípios, o alistamento tem sido intenso, verificando-se o aumento considerável, quase de 100%. Os objetivos dessa nova lei eleitoral, é proteger o voto contra qualquer fraude, instituindo por isso um rigoroso critério apurador e para prestigiar com elevação de vistas e liberalismo o sufrágio. Tá bom, hein? Aí deixa eu ver. Como eu falei sobre a higiene, né, falando de saúde pública, o Aristeu Aguiar também propunha, com seus correligionários, amigos e assessores, né, uma modificação também nas políticas de saúde pública aqui no Estado. O Departamento de Saúde Pública também sofreu grandes modificações impostas pela Secretaria do Interior, que era a principal secretaria, antigamente era a Secretaria do Interior, também como Ministério do Interior. E em alguns países ainda é assim, né? No Reino Unido, por exemplo, na Inglaterra, Canadá e tal, o principal ministro, digamos assim, é o ministro do Interior, né? Tornando-se presentemente um departamento modelar, o Departamento de Saúde Pública Estadual. Durante o curto período que o importante departamento passou pela direção do Dr. Ducla de Aguiar, que era irmão do Aristeu, vai vendo, aquele nepotismo maravilhoso, foram postas em prática as medidas sanitárias mais modernas e determinadas realizações de notável significação no aperfeiçoamento do serviço de higiene, além de ter sido ultimada, ainda no período da sua gestão, do Ducla de Aguiar, né, a instalação daquele departamento com as mais avançadas conquistas da técnica, indispensáveis ao aparelho encarregado de zelar pela saúde do povo. Tá bom, hein? Acredite se quiser. Aí deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a construção da Ponte da Passagem, gente, né? Ali, essa Ponte da Passagem, ali onde hoje está a Ponte Estaiada, ali entre a Reta da Penha e a UFES, é uma ponte muito antiga, é uma ponte ali do século XVIII. Eu já encontrei registros dela lá de 1700 e pouco, que é uma ligação entre Vitória, a ilha de Vitória, e o município da Serra, que antigamente pertencia também à Vitória, mas é ali que tem o Lameirão, né, que é o estuário do Rio Santa Maria, do antigo rio do Espírito Santo, como era chamado assim nos tempos imemoriais lá e também na época da capitania. Nesse período, gente, a ponte estava caindo aos pedaços, né? Então houve a necessidade, imensa necessidade, até para o escoamento da produção que vinha para Vitória ou saía de Vitória e ia para o norte, de se fazer uma ponte nova. Foi durante o governo do Aristeu que se inaugurou uma nova ponte da Passagem, do jeito que a gente imagina uma ponte mais moderna, uma ponte lá dos anos 1930. Então foi durante o governo dele que se inaugurou essa ponte. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Também a organização da Polícia Civil, né, gente? Aqui a gente vê o serviço de obras do Porto em pleno funcionamento. Ainda este ano, o governo do estado terá concluído e inaugurado a primeira seção com 600 metros de cais. Então toda essa região aqui na minha frente, que eu estou aqui no edifício da Ames, né, na Avenida Beira-Mar, de frente para o Porto. O Porto está aqui na minha frente, os dois portos, de Vitória e de Capoava, do outro lado, em Vila Velha. Então eles remodelaram, fizeram o aterro, o enrocamento e ampliaram o cais do Porto de Vitória em 600 metros de comprimento, né? Isso depois das obras da Ponte Florentino Avildos, que terminou em 1928 e 29, né? Já no final do governo do Florentino Avildos. Deixa eu ver o que mais ele trata aqui. Você vê a foto de março de 29, tá vendo? Aqui é a Ponte da Passagem e tal. Fotografias são só essas, mas é interessante a gente analisar outra coisa aqui, que ele fala sobre o Corpo de Bombeiros, né? Essa corporação, o Corpo de Bombeiros, até agora carecia de uma reforma e, para esse fim, o governo do estado contratou o capitão Domingos
Maisonete, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Rio de Janeiro, né? E esse oficial competente, muito conhecedor do serviço, acabou sendo um ator importante para reformular a Companhia de Bombeiros do Espírito Santo, né? Adquirindo bombas, autobombas de pistão Hatfield, de 300 galões por minuto, essas bombas compradas na Merryweather e Filhos Limitada, nos Estados Unidos. Houve também uma reformulação da Polícia Civil, né, gente? A Polícia Civil do Estado, sob a chefia do operoso e enérgico delegado Fernando Duarte Rabelo, famoso, né? É uma organização que corresponde à expectativa do povo. A Delegacia de Polícia Civil é aquela que investiga crimes comuns, né? Não era como a polícia ostensiva militar, por exemplo, a polícia estadual, né? Que vem para mitigar alguma briga, alguma luta e tal, na hora que dá um problema, né? A polícia Civil é onde fica o delegado, o xerife, né? O cara que fica ali na delegacia fazendo aqueles boletins de ocorrência, etc. A Delegacia Geral da Polícia dispõe do mais moderno aparelho técnico, né, aqueles radiocomunicadores, né, além de um corpo operoso de funcionários. Você vê que o texto é bem genérico, não tem nada demais, assim. O Gabinete de Identificação e Polícia Técnica, que está da mesma forma aparelhado, acabou de adquirir um epidactiloscópio, né, que é com certeza para impressões digitais, né? Aparelho próprio para ampliar consideravelmente por meio de projeção impressões digitais que carecem ser submetidas a exame pericial. Nessa época, essas tecnologias vinham da Inglaterra e dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que nos anos 30 a gente tinha na literatura e também nos periódicos, nos jornais e tudo, toda aquela crônica policial que envolvia os mafiosos em Nova York, Chicago, né? Na época lá do Al Capone e Lucky Luciano, etc. Então, nesse período, houve um avanço significativo na investigação criminal. E o Espírito Santo estava a reboque, né, dessa tecnologia. E o rádio e o cinema? Além de adaptar a escola ativa, né, ao ambiente nacional, dando-lhe o quanto possível uma fisionomia brasileira, o governo procurou cercá-la de novos fatores educacionais, tais como o rádio e também a cinematografia, com PH, né? Pois as suas propriedades nesse sentido são excepcionais, né? Através do rádio e também do cinema, você conseguiria educar as pessoas, as crianças, né? O cinema, que ampliou tão infinitamente a nossa capacidade de compreensão do mundo, fornecendo-nos uma impressão visual de todos os seus variadíssimos aspectos geográficos e alterando tão profundamente as bases da nossa mentalidade, desempenhará na escola um papel de excepcional importância. Você vê, que era para equipar as escolas estaduais, né, de cinematógrafos, né, de projetores, né, de cinema, né? Além do fator de integração do menino no clima social, o político do seu tempo, mostrando-lhe o quadro geográfico de todos os países e a vida organizada e fecunda de todos os povos na expressão natural, em pleno movimento, etc. Aí ele fala também da construção de novas escolas, né? O governo está cogitando de dotar as escolas em cada localidade de uma casa própria, que antigamente essas escolas, gente, eram em locais alugados, né? Ou cedidos pela comunidade ou por algum fazendeiro, ali se adaptava uma escola. Então, a ideia do governo do Aristeu Aguiar era dotar cada município do Espírito Santo, que na época eram 40, de escolas, né? Serão construídas ainda os edifícios do Ginásio do Espírito Santo, no alto do Morro de São Francisco, e de vários grupos escolares nesta cidade e alguns pontos do interior. Constitui especial preocupação do governo, do Aristeu Aguiar, a construção do Parque Escolar Modelo em Vitória. Logo que as condições financeiras do Estado permitirem, etc. e tal, não sei o quê. Bom, acho que é isso, né? Ele dá uma apanhada aqui do primeiro ano de governo, tem muito papo furado, né? Tá. Vamos falar duas coisas interessantes aqui, que é primeiramente o ensino técnico, né? Que nessa época era muito importante, porque o comércio, o serviço, a indústria precisava de gente
que tivesse talento técnico, né, para operar máquinas e etc. Então foi importante, tanto que esse momento político e econômico brasileiro, com o Getúlio como interventor, digamos assim, nacional, ele acabou dando condições para que se ampliasse esse ensino técnico, que acabou no final dando, nos anos 40, dando nas escolas técnicas federais, né? E nós temos até hoje a Escola Técnica Federal, que era ETV, a Escola Técnica de Vitória, e outras espalhadas pelo Brasil. Meu pai, por exemplo, fez metalurgia e siderurgia na Escola Técnica aqui nos anos 1940, 50. O ensino técnico profissional é incontestável uma das maiores e mais urgentes necessidades do Brasil, especialmente aqui no Espírito Santo, né? Da sua eficiência depende, por certo, a estabilidade dos povos industrializados no momento, introduzindo na reforma da instrução do presidente Aristeu Aguiar, compreendeu perfeitamente a sua importância de criar uma escola que fosse técnica. Já havia escola de contabilidade e tal, né, mas ainda não era uma coisa assim como um campus, né, onde você podia juntar tudo. Isso foi juntado depois por uma iniciativa federal nas escolas técnicas federais. Aí também nesse momento, gente, só para a gente finalizar o vídeo, aconteceu um movimento interessante, que é dois movimentos, né, do cooperativismo e do escotismo, né? Os escoteiros e tal, foi um momento que fervilhou muito aqui, com muitas expedições de escoteiros aqui pelo oeste, né, pelo interior, pelas serras, subindo as montanhas, escalando montanhas e tudo. O escotismo nessa época foi muito importante. Essa grandiosa instituição encontrou em nosso estado, desde que surgiu em nosso país, o apoio imediato, né? Em 1924, em virtude da lei número 1444, oriunda do projeto de lei do Congresso Legislativo, o escotismo foi considerado organização de utilidade pública e mandado incorporar no ensino estadual. Olha que interessante. Então eles colocaram, o Florentino Avildos, né, colocou então o escotismo dentro do ensino público estadual. O decreto número 6.501, do mesmo ano, 1924, deixa eu ver, na época o secretário era o Dr. Mirabeau Pimentel, aquele do problema lá, né, da caravana liberal, conseguiu a adoção do escotismo como um instrumento educacional. São da mensagem do Dr. Aristeu Aguiar estas animadoras palavras que começamos a ver transformarem-se em realidade. Disse ele: desejo também estimular e amparar, se não promover o desenvolvimento do escotismo para incutir no espírito da juventude qualidades varonis e inapreciáveis de moral e civismo. Fecha aspas. Aristeu Aguiar. E foi importante, né? O Dr. Atílio Vivaco, que era um grande entusiasmo do escotismo, né, nos anos 1920 e 30. E, gente, é isso, né? Esse é um vídeo aqui para falar, então, sobre esse primeiro ano da administração Aristeu Aguiar. Palavras elogiosas, tanto do jornalista, do articulista, quanto do material enviado para o jornal Gazeta de Notícias em 1929. E existem outros vídeos aqui no canal. Eu criei já playlists para falar de cada governo. Tem uma playlist só do governo Aristeu Aguiar. E tem muito jornal de oposição também falando mal, detonando o cara, com muito nepotismo, que ele colocou uns 6, 7 irmãos dentro do governo. Colocou cunhado, amigo, correligionário, colocou os irmãos, todos os irmãos em cargos públicos, gente. E andando de automóvel, gasolina e diárias, tudo pago pelo Palácio Anchieta, inclusive com algumas moçoilas, casadoiras também colocadas para dentro dos corredores do palácio, e tem várias fofocas de alcova e de corredor. Então é isso aí, gente. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre fazendo uma leitura ou uma releitura da história do Espírito Santo, de forma que a gente veja esses personagens históricos como gente como nós, gente comum, pessoas comuns. Não tem nada demais aí. O cara era governador, presidente, deputado, não sei o que, tá, mas era um cara comum, né? Tinha a família, tinha o pai dele, a mãe, os irmãos, e ele ia
tentando arregimentar, e se casava com alguém importante de outra família e trazia o cunhado para dentro, aquela coisa. Mas era gente comum, estava todo mundo brigando ali no dia a dia pelo poder, né, por dinheiro, por fama, por a mesma coisa, não mudou nada, continuou tudo igual. E essas pessoas são pessoas comuns, gente. Não existe nenhum Deus no Olimpo. É todo mundo gente como nós, gente comum que está ali com suas dificuldades e tentando manipular as situações, ou sair de alguma situação difícil, ou tentar trazer algum apoio para alguma causa. E a coisa é desse jeito. Não precisa a gente ficar preocupado com uma figura que é histórica, que você não pode mexer naquela figura histórica porque ela está num pedestal. Isso é uma bobagem, né? A história é feita pelos vencedores, né? E o cara, quando escreve a sua biografia, ele se coloca num patamar, né, digamos assim, olímpico. Mas isso é uma bobagem. Era todo mundo ali atrás das namoradas, era sexo, dinheiro, o cara queria um automóvel, queria uma carruagem mais bonita. É assim que é a história, gente. Não vamos, né, endeusar essas figuras porque elas são pessoas comuns como nós. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente aqui com o Memória Capixaba. Valeu, obrigado! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.